Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Carlos Miranda, sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, um dos sócios do PIC à Prova, e eu estou muito orgulhoso hoje de trazer para vocês a nossa primeira edição, o primeiro capítulo do nosso Papo Reto, um podcast policial do PIC à Prova. Tá gostando, Du? Tá feliz? Muito feliz, um projeto novo do PIC. A gente vai trazer aqui diversas autoridades, professores. Vamos conversar sobre assuntos policiais e de carreiras policiais, preparação para concursos públicos. Fiquem ligados aí, porque vai ser uma série de episódios de podcast que vai fazer muito sentido para vocês que estão se preparando aí e almejando a aprovação em carreiras policiais. Um projeto maravilhoso e vocês vão gostar muito. Estamos aqui hoje com uma presença muito especial, a professora, delegada de polícia, Jaqueline Menon, que vai bater um papo com a gente hoje aqui no podcast. Seja bem-vinda, professora, delegada. Isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia aos colegas que estão aqui. Uma honra hoje estar participando aqui do podcast com vocês. O primeiro, né? O primeiro podcast aqui do PIC. Então, para a gente bater um papo aí a respeito da carreira, a respeito da preparação para concursos públicos. Então, tenho certeza que vai ser bastante proveitoso aí para os próximos, né? Que virão, que têm interesse aí em ingressar na carreira policial. É isso aí. Bom, maravilhoso. Podemos começar então. Jaque, eu queria fazer uma pergunta para você, muito importante. Em 2025 a gente vai ter muito concurso para delegado de polícia, nos anos subsequentes também. Então eu queria que você me falasse um pouquinho aí com relação à base da preparação para o cargo de delegado de polícia. Como que uma pessoa se prepara, né? Como a pessoa cria uma base para esse cargo de delegado de polícia durante seu estudo? O concurso para delegado de polícia eu acho ele bastante interessante porque assim, a gente percebe que hoje há uma preocupação de todos os governadores, né, com a segurança pública. Então não existe mais como não ter concurso ou diminuir concursos, né, para a carreira policial, delegado e também as demais carreiras. Então eu percebo que tem aumentado bastante o número, né, de concursos nessa área. Aqui em São Paulo, principalmente, né, a gente tinha um lapso maior entre um concurso e outro, e a gente percebe que, na realidade, agora um concurso não está nem terminando e o outro edital já está lançado, né? Então, acho que é um concurso muito bom para quem quer estudar. E eu acho que o estudo para delegado de polícia, pelo menos na minha época, eu estudei da seguinte forma. Antes de ter o edital, eu estudei as matérias básicas. Direito penal, processo penal, administrativo e constitucional. Não existe hoje um concurso de delegado de polícia em todo o país que não cai essas matérias, né? Eu brinco que até concurso para coveiro cai direito constitucional, direito administrativo, Sim. Enfim. Então, ter uma base boa, né, e sólida dessas disciplinas é muito importante. Então, eu estudava essas disciplinas de forma constante. E aí, quando lançava o edital, aqui o edital cobrou medicina legal. Mas é um estudo pequeno, um estudo um pouquinho mais rápido, que você consegue fazer ali no pós-edital, né? Até porque essas disciplinas, que são as básicas, vamos colocar assim, elas também são cobradas depois numa segunda etapa, numa prova escrita, também são cobradas na prova oral. Então, você precisa ter um estudo maior e mais aprofundado do que as outras disciplinas, né? Então, fazer esse estudo constante e bem aprofundado dessas disciplinas e depois, de acordo com o estado, de acordo com os últimos editais, você vai colocando aquelas matérias, vamos colocar assim, periféricas, né? Se o interesse do aluno é Polícia Civil de São Paulo, já pode incluir, desde sempre, direitos humanos. É isso que eu imaginava. Com certeza. Né? Porque a gente tem, né, essa questão aqui em São Paulo que direitos humanos é cobrado e cobrado de uma forma muito aprofundada, diferente de outros estados. Você quer estudar, seu foco é Rio de Janeiro. Então já inclua a medicina legal, porque Forte. é isso que é bastante cobrado lá de uma forma mais aprofundada. Então, assim, tem as matérias básicas e aí você vai ajustando, né, de acordo com o edital que você pretende. Exatamente. Perfeito. E, na verdade, você passou jovem, né? Para delegada de polícia. Quantos anos você tinha quando você foi aprovado? E você tem uma história aí, né? De conclusão de faculdade, né? Conta um pouco pra gente aí. Então, eu tomei posse, eu sou do concurso do Carlos. É isso que eu ia falar, né? Era do meu concurso, eu sou jovem também. Não, a gente tá... Tá, sigamos. Eu sou do concurso do Carlos, né? Eu tomei posse com 25, dentro do número de vagas, né? Eu tomei posse com 25, foi um concurso bastante demorado, né, professor?
que além das várias etapas, que hoje já deu uma encurtada aí nas etapas, na época ainda tinha teste físico, então demandava um tempo. A gente se matou na prova física, teve gente que a gente teve que empurrar ali para terminar a corrida. É verdade. Na época, a primeira fase e a segunda fase eram feitas em dias separados. Então, entre uma primeira fase e uma segunda fase, você tinha aí 4, 5 meses. Sim, acho que foram quase uns 6 meses, né? Entre uma etapa e outra, né? E muita gente ainda pergunta, né, sobre teste físico, né? Fala, acabou o teste físico na polícia até a página 2, né? Até a página 2, porque antes a gente tinha isso como uma etapa eliminatória do concurso, né? Ou seja, se você não fizesse ali o teste, se você não cumprisse o objetivo, você estava fora. E hoje, na verdade, ela funciona como uma etapa classificatória na própria academia de polícia, né? Isso. Então, assim, até a própria escolha de vagas, ela acaba sendo condicionada ao seu desempenho nesse teste, né? Porque é uma disciplina, né? Assim como armamento e tiro, você também tem uma disciplina. Uma nota ali para o condicionamento físico, que é uma matéria ali da academia de polícia. E eu acabei me formando também bastante jovem, né? Voltando à parte da formação. Assim, o concurso demorou bastante, mas quando eu decidi fazer direito, eu estava no ensino médio, na realidade eu sempre quis a carreira que era do meu pai, né? Meu pai é policial federal e eu sempre me espelhei muito nele, né? Então, tudo que meu pai fazia, eu queria fazer igual. Seu pai é antigão, né? Meu pai é antigão. Quantos quinquênios? Meu pai, ele tem 42 anos de Polícia Federal 8 e ainda quinquênios. está na ativa. Ele tem simplesmente a minha idade como policial federal. Exato. Como policial federal. E está na ativa. Exato. Beleza. E também não pretende se aposentar. Maravilhoso. Então, eu sempre me espelhei bastante nele, né? Então, desde o ensino médio, eu falei, quero prestar concurso. Num primeiro momento, concurso. Então, quando eu estava no ensino médio, eu fiz o vestibular, eu estava terminando o segundo ano. Eu ia para o terceirão, na época chamava terceirão, né? E eu fiz o vestibular e acabei passando. E aí eu tirei aquilo da minha cabeça. Eu falei, se eu passei agora, eu quero entrar na faculdade. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, o negócio é o seguinte, eu passei no vestibular, eu estudava em escola particular, você tem condição de pagar o meu vestibular, a minha faculdade e o meu colégio particular? Ele falou, a gente dá um jeito. Pra questão de educação, meu pai sempre se desdobrou em 1000, né? E aí eu acabei entrando com um mandado de segurança, então eu entrei na faculdade no início do terceiro ano, né, fazia faculdade na parte da noite e o terceirão na parte da manhã. Então, nessa brincadeira aí, eu acabei ganhando 1 ano, né? Por isso que ela entrou jovem. Por isso que eu acabei me formando muito nova, né? A gente tá diante de um fenômeno. Não. Eu não sou nerd. Né? Eu falo mais assim... ou menos. Não sou nerd. Eu brinco assim, eu sou esforçada e sou desenrolada, né? Então, assim, até a questão do estudo para concurso, eu fiz um estudo, o que eu preciso estudar, o que cai, de uma forma objetiva. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, tô longe. Aliás, essa era uma pergunta até que a gente queria fazer um pouco mais à frente, mas eu vou fazer o gancho aqui, né? Que todo mundo fala assim, não, mas só passa em concurso aquela pessoa que é mais inteligente, o nerd, o gênio. É bom pra gente poder tirar isso um pouco da cabeça das pessoas, né? Até porque eu acho, sinceramente, que aquela pessoa muito inteligente, na hora de fazer uma prova, ela tem a primeira corrente, a corrente majoritária, minoritária, né? É muita coisa pensando e, você precisa ser mais objetivo na hora do concurso. Então, a bem da verdade, não passa o mais inteligente. Passa uma pessoa que tem um estudo eficiente. A gente tem muitos alunos que são extremamente inteligentes, mas que a gente tem que dar uma balanceada no estudo deles, porque eles querem estudar todas as jurisprudências, todos os julgados, querem estudar todas as correntes, como você falou. E o que acontece? A pessoa fica no mesmo tema, ali 2 dias estudando aquilo que está acontecendo, estudando a doutrina, a jurisprudência e não avança. Exato. Então, é justamente isso que você falou. Estudo tem que ter estratégia também. Eu acho que um dos grandes pontos, né, do estudo para concurso é justamente ter essa estratégia, equilíbrio. né? Isso aqui cai, isso aqui não cai, isso aqui é importante, não é, enfim. Porque senão você patina, você demora muito tempo em alguns pontos que por vezes são interessantes, mas assim, não para uma primeira fase.
É o que a gente fala para os alunos, às vezes, não viaja. Não viaja. Principalmente quando a gente está falando de um estudo, por exemplo, para a prova oral, eles querem, por vezes, estudar a coisa mais aprofundada, quando, na verdade, é perguntado numa prova oral, normalmente, o objetivo, o básico. Né? O básico. E o estudo para a primeira fase é muito assim, né? Como que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar aquilo que é de mais complexo? Qual que é a metodologia certa? E aí até te pergunto, né? Como que você estudava? Você estudava mais por videoaula, por apostila em PDF? Como que era a sua forma de estudo, assim, quando você estava estudando para a primeira fase, no começo da sua trajetória? Até aproveitando também esse ponto, né? Eu vejo alguns alunos, assim, estudando algo muito complexo, que eu falo assim, você pode estudar isso se te interessa. Depois que você for aprovado, você pode escrever um livro, enfim. Mas, às vezes, sabe uma teoria extremamente complexa. E assim, se numa prova oral perguntar, qual a natureza jurídica de um determinado instituto, não sabe explicar. Então, assim, conceitos básicos faltam e teorias complexas, às vezes o cara sabe. Você pergunta numa prova oral, você quer quebrar um candidato numa prova oral? Pergunta para ele o que é soberania. Pergunta o que é crime. Exato. Pergunta o que é princípio republicano. Porque o cara ele estudou todas as posições do STJ com relação a qualquer tema, ou o cara estudou tudo sobre inquérito policial, mas o cara não estudou o básico e esqueceu já do básico. Então, que é tão básico que às vezes você não consegue formular um conceito. Né? Então, assim, o básico ele precisa ser bem feito, ele precisa ser bem estudado para depois você aprofundar, né, outros temas. E na época que eu estudava, eu gostava de estudar, e isso é muito controverso, né? Mas eu gostava de estudar por videoaula. Né? Então, o pessoal fala assim, videoaula você perde muito tempo, né? Horas líquidas são menores. Isso é verdade. Só que eu acho que o que falta para o concurseiro de hoje em dia é ele ter autoconhecimento. Então, assim, eu aprendo melhor assistindo videoaula e fazendo as minhas anotações. Eu não consigo pegar um material pronto. Eu preciso preparar o meu material do meu jeito. Então, é assim que funciona para mim. Pode ser que para outra pessoa não funcione dessa forma. Tem alunos, por exemplo, que eles não aprendem fazendo material. Então, assim, não perca tempo fazendo material. Pega um material pronto, se for melhor para você. Então, assim, eu acho que o concurseiro, às vezes, ele quer se espelhar em outras pessoas, só que ele não tem esse autoconhecimento. Né? E cada um aprende de uma maneira, né? Eu sou muito visual. Então, assim, se eu fizer uma anotação no meu material em verde, no canto superior direito, no dia da prova, eu consigo ver aquele material na minha cabeça e eu consigo lembrar. Só que cada um tem um tipo de memória, né? Então, acho que o concurseiro, ele precisa ver, o que eu aprendo melhor? Eu aprendo melhor lendo vadimeco, eu aprendo melhor fazendo as minhas próprias anotações. E aí, estudar dessa forma que é a melhor forma para ele, né? Isso que você falou é muito interessante. Fico até perguntar para você, como é que você memorizava o conteúdo, né, durante os seus estudos? Você, então, fazia essas anotações e ainda riscava, pintava? Eu gosto muito de grifo, só que aí o grifo você tem que fazer as partes importantes, que eu vejo o aluno grifar a lei inteira, a lei seca inteira. Então, assim, não é, né, uma forma de resumo. Então, o que eu fazia? Eu tinha o meu material, grifava as partes importantes e depois, numa revisão, eu voltava só para as palavras grifadas. E eu lendo aquelas palavras grifadas, eu conseguia ativar a minha memória e já lembrar de todo aquele conteúdo. Era a forma que eu gostava de estudar. E eu precisava compreender o que eu estava lendo, porque eu não sou boa para decorar. Então, assim, ler o vadimeco e decorar a lei seca não era comigo. Eu precisava entender o que estava escrito. A partir do momento que eu entendia o que estava escrito, eu não esquecia mais. Porque o pessoal, às vezes, quer decorar. Só que aí é um estudo curto. Para algumas disciplinas até serve, né? Mas, assim, para um direito penal, você precisa compreender tudo. Eu acho muito complicado o candidato, o aluno, no caso, querer, por exemplo, decorar as coisas sem compreender e entender o que significa. Lógico, quando a gente está falando de pressupostos, você precisa decorar quais são os cargos privativos de brasileiro nato na Constituição, é outra história. Mas, obviamente, você tem que entender aquilo que você está estudando, né? Porque a sua compreensão e a memorização disso vai ser muito maior, né? E isso que você falou sobre
estudo de videoaula. É muito importante, porque a gente fala assim, mas vocês são contra estudo de videoaula? Não, a gente não é de maneira nenhuma. A gente oferece muita videoaula, inclusive. O que a gente quer, na verdade, do aluno, e que é exatamente isso que você falou, a gente oferece a videoaula, a gente quer também dar o apoio de um material para ele. Mas não adianta ele se apoiar só em uma fonte de conhecimento, ele tem que ter mais de uma fonte de conhecimento. Mas eu sou um aluno, na verdade eu sou um cara que consigo memorizar escrevendo, então você vai fazer apontamentos. E muitas vezes apontamentos no próprio material. Sim. E funciona com praticamente todos os nossos alunos. A realidade é que, assim, não existe uma única forma de estudar. Não. Existem formas que você tem mais eficiência. Agora, salvo, obviamente, casos muito específicos, quando a pessoa, às vezes, tem até um TDAH, alguma coisa, o estudo ele tem que ser feito por algumas fontes. Ele tem que ter um equilíbrio entre videoaula, entre material, tem que ter uma organização de estudos. Claro. Ou, se você não sabe se organizar, alguém tem que organizar o seu estudo para você, porque vocês viram, por exemplo, no último concurso de delegado de polícia aqui de São Paulo. Você não pode nunca eliminar um tema do edital falando isso não vai cair. O delegado de polícia usa controle de constitucionalidade no seu dia a dia? Não. Só que o controle de constitucionalidade caiu na fase objetiva e na discursiva e muito. Se você não estudou controle de constitucionalidade, dificilmente você passou no último concurso de delegado. A professora, a Jaque, ela é professora de processo penal. E nos últimos concursos de processo penal caiu muito recurso. Exato. Então o que o recurso tem a ver com a atividade do policial. Delegado de polícia? Nada. Mas a gente não pode deixar nenhum assunto de lado. Exato. Porque a gente sabe o que pode acontecer lá na frente. Isso. Né? Quem estiver assistindo esse podcast e essa nossa conversa, essa é a realidade. Acabou concurso de delegado de polícia que só se pergunta Lei Maria da Penha, tráfico, inquérito policial, provas, prisão. Gente, acabou. O edital ele é extenso, ele é vasto, justamente para dentro das regras do jogo, o examinador pode perguntar o que ele quiser. Exatamente. E assim, falando um pouquinho até dessa questão de preparação, e vocês são do mesmo concurso mesmo, né? Isso não foi uma brincadeira, tá? Não temos a mesma idade, mas somos do TP mesmo 2013. Eu advoguei antes, aí eu fui prestar o concurso. Eu fui do Tribunal de Justiça, tá? A gente vai falar disso no outro podcast, mas eu advoguei, então eu fui prestar concurso depois. Agora, como é que funcionou o nosso concurso? Aliás, isso melhorou também agora. E aliás, tem até isso que eu queria perguntar, né? Do tempo, né? Que vocês demoraram. Você, no caso, eu não sei, porque eu acho que você foi na primeira. Você foi na segunda, Jaque? Você foi na primeira? Da chamada. Não, eles dividiram o número de vagas em duas turmas. Eram 129 vagas, aí chamaram 50 e depois chamaram o restante. Chamaram 50 e depois o restante. Eu fui nos primeiros 50. Você foi na segunda chamada. Eu tirei 59 minha colocação. Mas eles dividiram mais, acho que dividiram em 4. Não, mas aí foi o remanescente. Os remanescentes. Então, dentro das vagas, foram 50, que foi a minha turma. Foram duas salas de delegado de polícia, 25 em cada, só. A Jaque já foi na segunda, uns 8 meses depois, Jaque? Não, terminou o seu, chamaram o meu. O nosso durou 6 meses. Aí depois chamaram mais 2 turmas de remanescentes, não foi isso? Zeraram a lista. Zeraram a lista. Aliás, é uma tradição. Foram 280 aprovados. É uma tradição aqui do estado de São Paulo, né? Muita gente fala, mas eu fiquei na lista de remanescente, eu não vou ser chamado. Na verdade, é uma tradição aqui de São Paulo deles chamarem todo mundo. E teve uma peculiaridade no concurso de vocês, que eu lembro, né? Eu sou do concurso imediatamente anterior, que alguns candidatos ficaram 2 anos para serem chamados, mas foram chamados. Justamente isso que eu ia falar agora. Entre a primeira turma e o final de todos os remanescentes, eu tenho 2 anos a mais de polícia, de carreira, do que o pessoal que ficou em último. Sim. Mas assim, todo mundo foi chamado, só que você percebe? Você ficar 2 anos esperando no limbo. Complicado. Hoje em dia isso já melhorou. Agora chama todo mundo. Chama os aprovados, tá maior também, os aprovados, os remanescentes, todo mundo de uma vez. E na Cadepol, como que foi sua rotina na Cadepol, depois que você foi chamada? Como foi o curso de formação? Conta um pouco a rotina da Cadepol, acho que é a melhor parte, né, Carlos? Quando a gente é aprovado, né? A gente olha a academia de polícia, várias fases, né? São feitas lá na academia de polícia, acho que no seu concurso também, tá? Então, a prova escrita, a prova oral. Então, você olha, enquanto concurseiro, né, para a academia de polícia, muito distante, né? E, de repente, você está fazendo parte daquele mundo. E a academia de polícia, ela tem várias disciplinas, né? São aulas de segunda a sexta, às vezes no sábado também. Mas são, assim, disciplinas que vão mais para a parte do dia a dia, né? Então, por exemplo,
a lei de interceptação telefônica você já estudou, você já sabe de cor e salteado. Mas como faz uma interceptação telefônica? Então, essa parte mais prática, né, do dia a dia da carreira, você acaba aprendendo dentro da academia de polícia. Aquilo que os livros e as doutrinas não te explicam, né? E a própria disciplina, né, de armamento e tiro, as habilitações ali, que são feitas já durante a academia de polícia. Então, é uma fase muito gostosa, né? Que todo mundo fala assim, você vai sentir falta. E é verdade, assim. É onde você conhece os colegas, onde você estreita a relação com os colegas. E é onde você aprende a ser polícia, né? Você faz as suas melhores amizades na polícia. Obviamente, você vai fazer outras depois. Mas você faz grandes amigos da sua sala, da sala vizinha. Até hoje. Até hoje, exatamente. Então, isso é muito legal. Você já tinha atirado antes? Pelo fato de seu pai ser policial, você já tinha tido contato com arma de fogo antes do curso de formação? Já, de tanto eu ficar incomodando meu pai, pai, vamos atirar, ele já tinha me levado pra atirar algumas vezes, né? Uhum. E aí uma das vezes que ele me levou pra atirar, ele me deu a arma dele, que é uma Magnum 44. Mas aí também, né? Olha, ela já Na começou... Aí eu já comecei assim, né? Mais pesada que a doutora. É. Tem o seu Aí peso. ele me deu pra atirar. E a Magnum 44, vocês sabem que, você pode estar com uma arma longa, qualquer coisa no stand. Você atirou com aquela arma, todo mundo olha pra você e você vira atração lá do stand, né? E aí meu pai, vendo, né, que eu gostei daquela arma, que eu tava gostando da carreira, ele falou, viu, se você passar no concurso, essa arma é sua. Falei, beleza, então. Anos depois, eu passei, eu falei, viu... Lembra daquela Ele te deu? Deu. Me deu, hoje tá no meu nome. Mas eu fui lá cobrar, né? E quando a gente vai atirar com essa você usa em operação? Você usa Já em usei, operação? mas vira uma atração. Vira uma atração que é melhor. Aí vira brincadeira. Eu falei, não dá não. Melhor não. Não tinha na academia de polícia alguém que usava uma arma dessa naquele filme? Acho que sim. Tinha, não tinha? O Taco Berry? Exato, então aí, ó. É tipo isso. Aí vira atração, aí vira brincadeira. Mas é uma baita arma. Mas cobrei. Bom, vou fazer mais uma pergunta, né? Hoje, agora um pouquinho falando da sua carreira. Qual que é a parte mais difícil, mais penosa da carreira de delegado? Eu acho que você vê desgraça o dia todo, né? Ninguém vai na delegacia pra contar uma boa notícia. Pra elogiar, pra levar um bolo, né? Enfim, pra elogiar também ninguém vai, só pra criticar. Quando leva bolo se preocupa, né? Dependendo de onde vem é preocupante. Mas assim, é um ambiente muito pesado. E eu acho que a maior dificuldade é você não deixar aquilo se tornar normal. Então, assim, nosso dia a dia é homicídio, nosso dia a dia é latrocínio, é roubo, é furto. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. Sofrimento, que a gente vê. né? É o sofrimento, né? Isso não pode ser normal. É que é o nosso dia a dia, né? Mas a gente não pode deixar com que isso seja normal. Então, assim, eu acho que essa é a grande dificuldade, né? A gente não trazer essas questões para dentro de casa e nunca deixar de se indignar. Eu preciso me indignar se eu vejo um latrocínio, se eu vejo um homicídio, se eu vejo uma violência doméstica. Aquilo não pode ser nunca normal para mim, senão eu virei um robô. Tem que te impactar de alguma maneira, tem, né? Eu acho que sempre tem. Você quer dizer que você não pode endurecer o seu coração, só que também você não pode se deixar cair a sua guarda, em se influenciar negativamente por isso. Exato. Mas eu acho seu assim, julgamento, o seu senso crítico, exato. Eu acho que lá você está enquanto autoridade policial. Então, você precisa manter essa postura, né? Precisa fazer com que a sua decisão seja tomada de uma forma imparcial, né? Mas você não pode chegar em casa e ainda achar aquilo normal. Porque em casa eu sou uma pessoa, um ser humano, eu não sou mais delegada. Né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, assim, porque, por vezes, a gente acha tão normal, né? A gente registra tantos furtos, tantos roubos, tantos estelionatos, que, é só mais um, não é só mais um, né? Para aquela vítima, ela perdeu tantos mil, entendeu? Aquilo é o pior crime do mundo. E é o pior dia da vida dela, exato. É o pior dia da vida dela. Você levar isso com indiferença para a pessoa, você não pode levar essa indiferença para a pessoa, né? Você tem que entregar para a pessoa algo, que senão aquilo que ela espera, que é, de repente, você encontrar o bem que ela acabou de perder e tal, mas se você não entregar para ela um mínimo de profissionalismo, Exato. um mínimo, aquilo que ela espera ao procurar uma delegacia de polícia, o que isso vai gerar nas pessoas? Um descrédito, uma descrença na própria instituição policial. E nós, né, como delegados, a gente carrega ali
a bandeira da Polícia Civil, né? Nós somos ali os chefes da instituição e estamos chefiando o plantão. Então cabe a nós, né? Termos essa iniciativa e transmitir para as pessoas que procuram a delegacia aquilo que o mínimo, né? Que elas esperam da gente. E você falou bem ainda do plantão, né? Que o plantão é a porta de entrada, é a cara da Polícia Civil. Se você não tratar bem, não tratar com urbanidade, com dignidade quem chega no plantão, acaba com a Polícia Civil. Porque aquela ali é a pior ocorrência do mundo para aquela pessoa. Exato. Então, assim, perto do que a gente olha, é só um furto de celular. Mas aquele celular, por vezes, a pessoa tá saindo para trabalhar às 6 horas da manhã, ela só tem aquilo. Então, assim, é a pior ocorrência do mundo para aquela pessoa, né? Tudo bem que do lado a gente tem um homicídio, a gente tem uma vítima de violência doméstica, mas eu acho que é saber individualizar e atender, né? Cada um dentro das suas peculiaridades e não tratar aquilo tudo como se fosse tudo do mesmo balaio, assim, sabe? Eu acho que é essa atenção que a população precisa quando procura um plantão policial. Eu acho que quando a gente entrou na carreira, né? Eu entrei, quando o Carlão entrou, a gente foi recebido de uma forma porque nós somos homens, perfeito? Entramos como policiais civis. De uma certa idade também. De uma certa idade. Você entra na polícia... jovem, com 25 anos e já ocupando o cargo de delegado. Muita gente pergunta, mas você já entrou como delegado? As pessoas às vezes pensam, fazem, não, você tem que começar... Acho que tem um processo, né? Um processo de dentro. Não, você já entra como chefe da instituição, né? Uma carreira de direção. Como você foi recebida? Como mulher, jovem e já ocupando um cargo de delegada e vamos dizer assim, mandando ali um monte de antigão. Como foi pra você encarar essa situação? Gente com 8 quinquênios, igual seu pai. Exatamente. Imagina como essas pessoas olharam pra você. Exato. Eu tinha muito receio, assim, né, antes de entrar, porque o meu pensamento era justamente esse. Eu falei, eu vou chegar com 25 anos numa delegacia e eu vou encontrar pessoas que têm 25 anos de polícia. Né? Como que vai ser essa recepção pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ser nova? E a gente também entra, né? E vai aprendendo no dia a dia. A gente não entra sabendo, né? De tudo. Então, eu tinha receio disso. Mas, assim, quando eu entrei, eu acho que o respeito você não exige, né? O respeito você vai conquistando. Então, essa fala, tem que exigir respeito. Não, mas você não tem que exigir respeito. Você tem que conquistar esse respeito. E no trabalho é a mesma coisa. Você vai conquistando o respeito da sua equipe. Então, assim, com bastante jeito, com bastante humildade, você vai trazendo as pessoas para o seu lado. E essa questão de ser mulher, é que, assim, a bem da verdade, eu não acho que todos os males do mundo são causados pelo fato de eu ser mulher. Eu acho que a carreira de delegado de polícia, ela é difícil para mulher, para homem. Então, assim, independe, né? Tem as dificuldades que são inerentes da carreira. Assim como há outras carreiras que também são complexas e também têm a sua dificuldade. Então, eu não acho que, eu tropecei na rua, essa pedra estava aqui porque eu sou mulher. Esse cara me xingou porque eu sou mulher. Então, assim, eu tento desviar esse foco e eu não gosto desse discurso, né? De achar que todos os males do mundo, fulano me enfrentou porque eu sou mulher. Por vezes, na carreira de vocês também foram desafiados e vocês são homens. Então, assim, eu queria achar que todos os problemas que eu tive na carreira foram por causa de eu ser mulher ou de eu ser nova. Eu não gosto muito desse discurso, né? Eu acho que as dificuldades, elas são inerentes da carreira e da vida. Então, assim, particularmente, eu nunca tive problema e nunca levei isso como se fosse um problema. Eu acho que, eu até brinco, que é exatamente o contrário, né? Por exemplo, eu chego na delegacia, se eu falar assim, eu tô com sede... acho que baixa um chuveiro aqui, 10 copos de água, enfim. Mas é esse carinho, esse zelo, assim. Eu sou capaz de levantar e ir lá pegar uma água? Eu sou. Mas eu acho que na delegacia, justamente por ser um ambiente tão masculino, eu acho que quando aparece uma mulher, todos os policiais cuidam. E não com segundas intenções ou nada disso. Mas é justamente um zelo, né? Então, eu vou entrar na viatura, aí os polícias brincam, abrem a porta... Né? Então, assim, é um cuidado, é um zelo, sem maldade, né? Eu posso abrir a porta da viatura, eu consigo sair dirigindo, enfim, não tem problema nenhum. Mas eu vejo que há uma preocupação e um zelo dos policiais. Então, eu nunca tive problema com relação a essa questão. Isso decorre muito também da própria instituição policial, né? Porque as pessoas falam, nossa, você depois que você entra na polícia, parece que você ganha irmãos ali na instituição. E é verdade. Os policiais se tratam dessa maneira, né? E a gentileza, né? Não é porque você é uma delegada que você não pode
você como delegada, como autoridade, não, você tem que fazer tudo. Ué, por que ninguém pode ser gentil com você dentro da polícia? Não é verdade? Exatamente. E aí você une isso ao fato de que na polícia civil, assim como na polícia militar, existe esse sentimento de irmandade, isso aí acaba se aflorando ainda mais, né? Na verdade, eu penso que é dessa forma, né? Tá todo mundo junto, tá todo mundo num plantão às 2 horas da madrugada. Então, assim, eu brinco, tá todo mundo abraçado, todo mundo no mesmo barco, quase furado, assim, né? Mas... Sofrendo junto. não adianta um sabotar o outro. Não. Então, assim, tá todo mundo abraçado junto, né? Exatamente. Entendi. Você falou uma coisa muito importante, né? Sobre a questão aí, você falou assim, nunca foi assediada. Você nunca foi assediada, nunca teve problema com relação a isso no seu trabalho, na sua atuação funcional? De uma forma negativa, eu nunca tive problema, né? Pra ser muito sincera, a única vez que eu me senti desafiada, assim, não assédio, mas assim, uma forma desafiada foi por outra mulher. Então, assim, na realidade a gente fala muito, dos homens, enfim, mas eu acho que o discurso por vezes é muito bonito, né? Dessa empatia com outras mulheres. Sororidade. O discurso é bonito, mas na prática ainda tem uma dificuldade. Eu acho que a dificuldade de aceitar a mulher num cargo, né, de delegado de polícia ou outro cargo assim, né, de chefia, eu acho que vem da própria mulher. Então, assim, se eu for ser muito sincera com vocês, eu tive essa dificuldade de outras mulheres e não de outros homens. A parte dos homens, assim, foi uma questão mais de realmente não ser o estereótipo, né, de uma delegada de polícia. Assim, né? Então, o pessoal imagina uma delegada de polícia, por vezes, perdendo características femininas, enfim, não tem esse estereótipo, né? Então, assim, acontecer de eu chegar na grade, fazer um interrogatório, anotar tudo, aí o preso fala, viu, mas quando eu vou falar com o delegado? Eu falei, filho da puta, tô aqui perdendo meu tempo com você. Então, assim, não algo negativo, né? Sim. Da mesma forma, assim, que eu cheguei na cidade, o policial chegou e falou, vai pedir perícia? Né, preserva o local. Eu falei, vou pedir perícia, pode preservar o local. Viu, mas você pode ir lá confirmar com o delegado? Tá confirmado. Aí, assim, delay. Aí o cara ficou te olhando, você ficou olhando porque ele não entendeu. Eu falei, tá confirmado. Aí dá aquele delayzinho, né, até o cara entender isso. Sim. que você é a delegada, né? Bacana. Mas não chega a ser algo negativo, obviamente, né? Eu acho que é uma mudança da própria sociedade, né? As pessoas antes, dificilmente elas enxergavam, elas tinham aquela imagem, né? Até do próprio delegado, né? O delegado, o cara de camisa aberta, peito as peludo, novelas, eu acho, corrente né? de ouro, exato. Mudou o perfil, né? Então, a gente olha nas novelas, é algo muito recente, né? A Globo coloca... Então, é aquele cara, né, mais velho, barbudo, barrigudo, enfim, não é mais hoje o perfil da instituição, né? Sim. Então, até a questão das mulheres, hoje a gente vê muitas mulheres na polícia, né? E não é preciso perder características femininas. E eu acho que o que causa mais curiosidade, assim, no pessoal, quando você fala assim, eu sou delegado de polícia, é justamente essa combinação, né? Você tem de um lado uma mulher extremamente delicada, né, uma figura feminina, e você tem de outro uma profissional da segurança pública, uma delegada, que é uma demonstração de força, né? Então, essa combinação, delicadeza de um lado, força de outro, eu acho que é onde fica mais... causa mais curiosidade, assim, do pessoal, São os né? dois extremos, né? São os extremos, exato. São os dois extremos, então isso confunde mesmo as pessoas. Tá certo. Você tem algum conselho para dar para as mulheres que querem ser delegados, que querem ser policiais, civis, federais? Até para concurseiros como geral, concurseiros, como um todo, né? Exato. Eu acho que a força de vontade e a disciplina, né? Eu falo assim, na época que eu estudava, eu nem café eu tomava. Mas café eu fui tomar depois que virei polícia, né? Nossa, então, todos os hoje dias, eu não o bebo tempo água, todo. eu bebo café. Né? Então, assim, eu não era a mais inteligente, né? Mas eu era esforçada, eu tinha foco, eu tinha disciplina, ninguém nunca me levantou, minha mãe nunca me obrigou a estudar, nunca me acordou para estudar, né? É uma coisa minha, o sonho era meu, né? Tinha o apoio dos meus pais, mas assim, eu tinha foco, eu tinha disciplina e eu tinha um sonho, que era meu. Então, assim, a responsabilidade com o meu sonho era minha, né? Não era uma responsabilidade dos meus pais nem de outras pessoas. Então, assim, eu fui muito firme, né, naquilo que eu queria e literalmente falei, eu preciso ir daqui até ali.
É o meu plano A. E assim, pô, você passou de primeira, você não teve outras reprovações. Mas é que eu segui muito firme, muito reto nesse plano que eu tinha. Então, tinha esse sonho, tinha esse foco, tinha essa disciplina. E eu acho que é isso que os concurseiros têm que ter, sabe? É um plano A, traçar esse objetivo, né? Esquecer, por vezes, alguns pontos que acontecem. Por exemplo, não fiz a viagem de terceiro ano, né? Todo mundo faz aquela viagem pro Nordeste, eu não fiz. Porto Seguro. Não fiz. Hoje em dia vão pro Sul também. Pra Porque na Balneário. época eu não podia faltar achava, né, que eu não podia faltar uma semana na faculdade. Sim. Então você abre mão de algumas coisas e você ganha outras coisas. Eu acho que a vida é assim, né? Você ganha de um lado, perde de outro e são as escolhas que você faz. Você não precisava de ninguém empurrando você, então, pra você estudar. Não, o meu era tipo assim, eu tô aqui, eu preciso ir até aqui, né? Eu entrei na faculdade, eu lembro que na época, como eu entrei um ano antes, né? Na época eu tinha até eu gostava de um menino, ele era um ano mais velho. Então entendi. ele tá, mas não tinha nada a ver com isso. Ele entrou na idade dele, eu entrei antes. Ele falou, viu, é o meu momento de entrar na faculdade, você vai ter que escolher, ou eu ou a faculdade. O que você escolheu? Tá escolhido. Sim, exato. Pois né? é. Então, assim, e essa era eu com 17 Claro, anos, claro. né? Eu com 30 hoje sou pior ainda, Que mas sirva de enfim. exemplo aí em casa, Exato. né? Se alguma mulher, algum homem aí tem um parceiro, uma parceira que fala assim, não, você tem que escolher entre o concurso e eu, você já sabe a resposta, né? Não, que você a deve minha escolher, né? escolha com 17 anos continua sendo a mesma escolha eu hoje com 30 e poucos anos. Sim. Sou eu. A minha escolha sou eu. Primeiro, eu, né? Então, eu acho que às vezes a gente vê, assim, algumas meninas falando, vou abrir mão de certas coisas, vou abrir mão do meu sonho, enfim. E eu acho que é você primeiro se enxergar, né? Poxa, é o meu sonho, né? Então, eu busquei de uma forma muito incessante, né? Sempre a minha felicidade, o sonho que eu tinha na carreira policial. Legal. O que eu vejo, assim, na verdade, é que muitas pessoas, elas querem, elas têm um objetivo, mas elas não estão dispostas a pagar o preço para isso, né? É um preço, né? Você deixar de viver certas coisas, no seu caso, a sua viagem de terceiro ano e tudo mais. As pessoas querem o objetivo, elas vislumbram, elas olham ali naquela prateleira e falam, eu quero aquilo. Tá, mas o que você está disposto a fazer, a largar, a né? abrir mão para conquistar aquilo? E foi a sua opção, foram as suas escolhas que te levaram até aqui, né? Uhum. Hoje você é delegada de polícia, você é professora, você está construindo a sua trajetória por conta de toda a sua história. Aí Exato. isso tem que servir de inspiração, né? Para as pessoas também entenderem, né? Que o hoje, né? As suas ações de hoje, elas vão reverberam no futuro. lá na Cara, frente. aquela frase que fala assim, sonho sem ação é mero devaneio ou é loucura, é a maior verdade. Você pode sonhar o que você quiser a sua vida inteira. Óbvio, se você não estiver agindo, se você não estiver fazendo alguma coisa em prol daquilo, nunca vai acontecer. Você vai ficar aí sempre, como acontece direto. A quantidade de gente que me chama, professor, meu sonho é ser policial civil, é ser delegado, é ser policial federal. Tá, vamos estudar? O que você está fazendo? Ah, não, eu vou tirar um mês de férias, depois a gente conversa. Então, não é seu sonho, desculpa. Ou se for, você não vai fazer nada com relação a isso. Então, exato. É um preço que se paga, né? Você abre mão de algumas coisas, então eu falo que é uma escolha muito particular. Você tem que estar disposto a pagar esse preço e você precisa depois, a hora que você chegar, porque se você pagar o preço, você chega, todo mundo é aprovado. Mundo chega. Quem não desiste no meio do caminho é aprovado. É isso, né? Então, você precisa olhar para trás e se orgulhar. Então, assim, abrir mão de algumas coisas, abrir. Hoje eu olho para trás, eu me orgulho da trajetória, né? E não me arrependo de nada. E eu acho que o importante é isso. E assim, sempre em tempo, né? Às vezes a gente fala em tempo de estudo, em idade de aprovação, é para servir como inspiração. Mas assim, quem tiver hoje com 40, 50, 60 anos, teve um menino não é? Do meu concurso, com 60 anos aprovado como delegado de polícia. Então, assim, sempre em tempo, né? Sempre dá tempo. E, assim, da mesma forma que é admirável, né, passar com uma idade tão jovem, eu acho mais admirável o cara com 60 anos, porque eu falo assim, o cara eu com a com vida 60 feita, anos, né? eu não teria paciência, às vezes, pra parar e estudar. O cara aí com a eu não vida estaria feita. disposta a pagar o preço. Exato. Com filho, com esposa, enfim. Então, assim, é mais admirável do que eu, porque, eu era sozinha, eu morava na casa dos meus pais, na época eu trabalhava, mas, assim, eu acho que a minha jornada foi mais fácil do que alguém, né, que já tem filho, já tem esposa, enfim. Mas você sabe que a gente tem
dois grandes perfis de alunos. O pessoal que está começando a vida e que precisa passar no concurso e que está ali com todo o gás. E a gente tem muito aluno que a pessoa é vocacionada, mas por diversos motivos da vida ele foi fazer uma outra coisa ou ela foi fazer uma outra coisa, criou uma vida, uma estabilidade financeira, criou sua família e o cara agora que já tem um emprego, que já tem uma condição financeira ou que já tem sua família formada, filho, ele vai lá e fala assim, agora eu estou no momento da vida que eu quero passar no concurso, eu quero ser policial, que eu quero realizar meu sonho, minha vocação. Tem muita gente de 40 mais, 40, 45 que eu falo assim, agora eu vou. E tem muita gente que pergunta pra gente, pô, já tenho 40 anos, tenho 45, exato. Acabou, passou meu tempo. Eu tenho exemplo no meu concurso, vocês têm exemplos no concurso de vocês de pessoas que passaram. O único concurso que tem limitação de idade é Polícia Militar. Sim. Só. Os outros não tem. Então, qualquer idade pode prestar e é isso. E esse exemplo, né, por mais que você tenha falado, né, é muito mais admirável e tal, os exemplos que a gente se cerca, que a gente quer apresentar para os nossos alunos, são exemplos como o seu. Tá? De pessoas que era aquele o caminho. Você percorreu o caminho e nós queremos que sirva de espelho e de exemplo para que os nossos alunos também trilhem esse caminho, né? E, enfim, é um prazer enorme ter você na nossa equipe aí e tenho certeza que você vai construir uma belíssima carreira, continuar construindo uma belíssima carreira na Polícia Civil de São Paulo. Você sempre quis ser professora, Jaque? Então, ser professora foi algo que aconteceu assim meio por acaso, porque na realidade o que eu gostava e o que eu tinha facilidade era na escrita. Então, assim, a segunda fase de concurso era a fase que sempre me colocava dentro do número de vagas. A fase oral, a prova oral, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Então, assim, quando eu comecei a estudar para a prova oral, eu lembro que eu fiz uma arguição e o examinador me fez uma pergunta e eu respondi sim. Hoje eu sei que não se responde nunca mas assim, na minha cabeça, né, eu era muito fixa nas minhas ideias, assim, mas você tá me perguntando, a resposta não é sim? Eu tô certa. E ainda, tipo assim, não aceitava muita sugestão, né? Então, hoje eu lembro que eu até atendi uma aluna que ela respondeu dessa forma. E aí até me deu vontade de rir. Eu falei, é uma Jaqueline aqui, né? Então, assim, até construir as ideias, né? Conseguir verbalizar isso, né? Porque é muito diferente você escrever. Se me der um papel aqui, eu escrevo tudo. Mas explicar isso de forma oral, você tem uma certa dificuldade. Eu acho que todos têm, né? Quem não tem o dom da oratória, né? Todo mundo tem essa dificuldade, né? De expressar de forma oral, assim. Então, nunca me imaginei dando aula, né? Apesar da minha mãe ser professora de português, eu nunca imaginei que eu iria para esse lado dela, né? Só imaginava o lado policial do meu pai, mas achei que eu não ia pegar nada da minha mãe. E foi uma grata surpresa, assim. Hoje, tô com vocês, né? Dando aula ali de processo penal, e eu vejo, assim, o quanto é legal, porque, assim, a gente vê os próximos que virão, né? Então, a gente olha um aluno respondendo dessa forma, dá vontade de rir, porque fala, poxa, eu era assim, mas dá tempo de consertar, né? Então, assim, não é falta de conteúdo, é o jeito de explicar, né? Aquele assunto. Então, hoje eu sou muito feliz, assim, além da carreira policial, também com a carreira acadêmica. Bacana. Que bom. Bom, só agradecer você, a sua participação aqui. Pode passar seu @ no Instagram, se você quiser, para o pessoal te seguir. E dar seu recado final para quem está acompanhando aí a gente. Isso aí, quero agradecer o convite. Para quem tiver alguma dúvida a respeito da carreira policial, a respeito do concurso, né, de delegado de polícia, ou especificamente sobre o concurso aqui em São Paulo, estou à disposição pelo Instagram. O meu Instagram é Jaque Menon, com 2 N's no final, e a gente conversa, bate um papo por lá. O que precisarem, estou à disposição. E eu acho que o grande recado é não desistir dos seus sonhos, né? Traçar essa reta, né? Eu sei que às vezes a vida do concurseiro acontece imprevistos, né? Tenho vários alunos que às vezes a mãe fica adoentada, enfim, Sim. São várias situações que acabam surgindo, né? No decorrer da trajetória. Mas eu acho que é importante sempre correr atrás dos seus sonhos, né? E conseguir essa satisfação pessoal. Então, o grande recado que eu queria deixar pro pessoal é para não desistir, né? Todo mundo que
se dispõe a prestar um concurso e que entra na fila do concurso, né? E que vai seguindo aquela fila e que não desiste, não sai da fila, uma hora a porta abre e você entra, né? Não ache que a porta vai ser larga, que todo mundo vai entrar em manada, assim. Mas é uma espera, né? É uma filinha e você vai, uma hora chega a sua vez, às vezes tá quase chegando, você tá passando a porta fecha na sua cara, né? Falta uma questão. Mas eu acho que a vida do concurseiro, de concurso público, muito se assemelha, né? A essa filinha que você vai ali com muita paciência e esperando a sua vez, uma hora a porta abre e você entra na instituição. Maravilhoso, concordo 100% com você. Parabéns, obrigado aí. Fica o exemplo, pessoal, da nossa professora Jaqueline Menon aí, um exemplo de pessoa, de profissional, uma professora ótima, e é isso aí que a gente está muito feliz de conversar com você hoje no nosso primeiro Papo Reto. Muito obrigado, Jaque. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.